Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. E agora passamos para a análise das orientações da Cor de Infância. Aqui vai ser uma daquelas aulas que a gente vai passar meio por cima, porque depois a gente vai aprofundar cada um desses temas, né? Essa aqui é uma aula de aproximação, a gente vai tomar contato com as orientações, depois a gente vai explicar elas. Então, a orientação número 1 vai falar que, salvo na hipótese do artigo 8º, item 1 da Convenção 138, as autorizações para o trabalho antes da idade mínima carecem de respaldo constitucional e legal. A regra constitucional do artigo 7º 33, que dispõe sobre a idade mínima para o trabalho, é peremptória, exigindo aplicação imediata. Essa hipótese aqui que ele está citando é a do trabalho infantil artístico. Não foram recepcionados, portanto, os artigos 405 e 406 da CLT. E prossegue-se ali dizendo que a autorização a que se refere o artigo 149, inciso 2, do ECA não envolve o trabalho, mas a simples participação de criança ou adolescente em espetáculo público e seu ensaio em certame de beleza. O que é que diz ali o artigo 149 do ECA? Que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a participação de criança ou adolescente em espetáculo público e seus ensaios e certames de beleza. E aí o que é que vai dizer ali? A Convenção 138, ela vai trazer essa exceção para a representação artística, né? Nós vamos falar ainda bastante sobre trabalho artístico, mas a Convenção 138, ali no artigo 8º, diz que a autoridade, após consultar as organizações, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, então não pode ter uma licença genérica, né, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no artigo 2º desta Convenção para finalidades como participação em representações artísticas. Então a gente vai ter aqui o trabalho infantil artístico, que vamos falar bastante, como eu disse. Essas licenças terão natureza, as licenças limitarão o número de horas e estabelecerão as condições. O artigo 7º 33 é aquele que trata da limitação de jornada, né? E para nós é bom ficar de olho na PEC 18 de 2011, que quer dar nova redação para o inciso 33 para permitir o trabalho sobre regime de tempo parcial a partir dos 14 anos, ou seja, a partir dos 14 sem ser aprendizagem. O MPT, naturalmente, entende que essa PEC é inconvencional, porque viola o artigo 32 da Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescência e também é inconstitucional por violar cláusula pétrea, né? Essas normas internacionais, elas estão no nosso sistema. Normas internacionais como a Convenção dos Direitos da Criança estão no nosso sistema com status de norma constitucional originária e, portanto, são imunes a reformas restritivas do poder constituinte derivado. Esse direito fundamental ao não trabalho é cláusula que não pode sofrer redução nos termos do artigo 60. Agora vamos comentar mais um pouquinho sobre o trabalho infantil artístico. Essa é a nossa visão. Não vai ser ainda visão profunda, né? A gente está ainda na fase apenas de conhecer as orientações, então vai ser uma visão ainda não tão profunda. O trabalho artístico, nele compreendido, toda e qualquer manifestação artística apreendida economicamente por outrem, é proibido para pessoas com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Essa é a redação da orientação, né? E aí prossegue a orientação. Admite-se ainda a possibilidade do exercício de trabalho artístico para pessoas com menos de 16, na hipótese do artigo 8º 1 da Convenção 138, que foi essa que a gente leu agora, né? Então, para que seja autorizado esse trabalho infantil, quais são as características que a gente tem que ter? Ele tem que ser uma autorização excepcional, tem que ser por autoridade competente, a gente vai falar um pouco mais sobre quem é essa autoridade, né? Tem que ser uma situação individual e específica, a licença tem que ser feita para cada trabalho específico, porque o juiz vai analisar ali se é aquele trabalho, o papel que a criança vai interpretar, se tem risco de prejudicar a criança, e aí prossegue a orientação.
em razão dos princípios da proteção integral e prioridade absoluta, são condições especiais de trabalho a constar em qualquer alvará os seguintes requisitos. Então, a gente vai ter a prévia concordância da criança ou do adolescente. Então, a criança tem que concordar. A gente tem aqui uma criança, um adolescente que já é ouvido, né? A gente vai ouvir também sobre como as crianças são ouvidas, a gente vai estudar isso, mas assim, as crianças vão tendo cada vez mais participação, o adultocentrismo vai diminuindo, a gente vai falar mais sobre isso também. Então a gente precisa ouvir essa criança conforme previsto ali no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança. Além disso, a gente tem que observar o princípio do melhor interesse do adolescente. Essa é uma diretriz interpretativa que vai perpassar todo o estudo do direito da criança e do adolescente, conforme previsto na Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 227 da Constituição. Então a gente vai ter a necessidade de se comprovar que o trabalho dessa criança é imprescindível para aquela representação e, além disso, vai ser necessário, além da prévia autorização dos pais também, né, que esses pais acompanhem essa criança durante toda a prestação de serviço. Se ficar comprovado que esse trabalho pode causar prejuízos à criança, a gente não vai ter essa autorização, né? É interessante que isso seja aferido em laudo médico-psicológico. A criança vai ter que estar matriculada e com frequência na escola e bom aproveitamento escolar. Tem que haver, naturalmente, compatibilidade entre o horário escolar e a atividade de trabalho, incluindo o direito de repouso, lazer e alimentação. E tem que haver assistência médica, odontológica e psicológica quando necessária. Então, a inclusão do quando necessária aqui não vai ser interpretado como uma facultatividade. O que a gente vai ter que fazer é uma adequação ao caso concreto, mas não se trata de uma facultatividade. Vai ser proibido, naturalmente, o trabalho em locais perigosos, insalubres, noturnos, penosos, prejudiciais à saúde, segurança e à moral, ou em lugares e horários que inviabilizam e dificultem a frequência à escola, e também vai ser necessário um depósito em caderneta de poupança em percentual mínimo incidente sobre a remuneração devida. Também vai ser obrigatório que exista uma limitação de jornada, né, e que essa limitação garanta intervalo para descanso e alimentação, e em sendo empregado, né, ou seja, presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, a gente vai ter que ter a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários. Tem que ser resguardada a possibilidade de fiscalização administrativa, ou seja, vai ser assegurado aos auditores fiscais do trabalho, à vigilância sanitária, adentrar aquele local para ver como é que está sendo prestado esse trabalho artístico. É preciso que a gente respeite os valores culturais da criança e do adolescente, então não pode ser um contexto que viole os seus valores e contexto social. Você tem ali uma criança, às vezes, que é uma criança indígena, a gente tem que respeitar os valores culturais dela. E o local tem que fornecer instalações adequadas para a prestação de serviço. Então, esse lugar ele tem que ter padrões mínimos de segurança, de conforto e de adequação. Queria fazer alguns breves comentários sobre esses dispositivos que foram alterados mais recentemente na orientação ou que foram inseridos na orientação. Então, primeiro, essa ideia da participação que a gente falou, né? A orientação vai reconhecer aqui uma capacidade crescente da criança de participar das decisões que afetam sua vida. Esses últimos 3 requisitos, eles são novos, então são requisitos que você deve dar ainda mais atenção. E passamos então para a orientação número 3. A orientação número 3 vai dizer que no âmbito das sociedades de economia mistas e empresas públicas, a contratação de aprendizes é obrigatória, por força do contido no artigo 173 e 429 da CLT, acumulada com o artigo 58 do Decreto 9579. Essa contratação de aprendizes vai ter que passar por um processo seletivo prévio, na forma do artigo 37 da Constituição. Observem que não é concurso público, mas um processo seletivo prévio, e tem que ser observada a prioridade de contratação de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social nos termos do artigo 53 e parágrafo 2º do Decreto 9579. Sobre prioridades, a gente também vai ter aula específica.
O artigo 173 é aquele que trata justamente da ideia de que as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica vão estar sujeitas ao mesmo regime das empresas privadas, incluindo obrigações trabalhistas e tributárias, ou seja, serão obrigadas a contratar aprendizes, e o 429 é aquele que fala do percentual de aprendizagem. O artigo 53 do Decreto 9579, por sua vez, diz que a aprendizagem profissional deverá ser desenvolvida de modo a priorizar adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, e o parágrafo 2º diz que os adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social será dada prioridade na contratação como aprendiz. Passamos então para a orientação número 4, e nesse contexto o MPT ele vai verificar e adotar medidas, inclusive judiciais, para a adequada elaboração da execução de políticas públicas voltadas à prevenção do trabalho infantil, nos termos do artigo 83.3 da nossa lei complementar. A redação não trata apenas de ajuizamento de ação civil pública, né? Então, a gente vai verificar a existência e adequação dessas políticas públicas, municipais, estaduais e federais, mas além de ajuizar a ação civil pública, a gente pode emitir notificações, firmar TACs, quando identificar omissão ou inadequação, e, claro, quando necessário, ajuizar a ação civil pública. A SDI 1 já decidiu que a Justiça do Trabalho tem competência para executar esses acordos firmados pelo MPT com municípios para combater trabalho infantil. E passamos para a orientação número 5. A orientação vai dizer que a exploração sexual de pessoas com menos de 18 anos de idade é relação de trabalho ilícita e degradante e constitui, na forma da Convenção 182 e do Decreto da Lista TIP, uma das piores formas de trabalho infantil. Ofende não somente direitos individuais dos lesados, mas também e fundamentalmente aos interesses difusos de toda a sociedade brasileira, constituindo grave violação à dignidade da pessoa humana e ao patrimônio ético-moral da sociedade. Nos termos do artigo 114, inciso 1, 127 e 129 da Constituição e 83.5 da nossa lei complementar e ainda artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, cabe ao Ministério Público do Trabalho a investigação e adoção de medidas extrajudiciais e judiciais relacionadas ao ESCA, né? A gente vai se acostumar com essa expressão, ESCA, exploração sexual, faltou o C de comercial aqui, de crianças e adolescentes, do ESCA. E nessas atuações do MPT é muito comum a existência de tutela inibitória, sempre regido pelo princípio da reparação integral, né? Nossa ideia não é a mera compensação financeira, mas reparar integralmente o dano. A Lei 13.431, ela é uma lei que trata sobre essa ideia dos procedimentos de escuta especializada dessa criança que sofreu abuso, né, e depoimento especial. E passamos para a orientação número 6, que diz que o explorador sexual de crianças e adolescentes, ainda que identificado como cliente, e o eventual intermediador e quaisquer pessoas que venham a induzir, atrair, facilitar ou explorar sexualmente, impedir ou dificultar que as crianças e adolescentes abandonem a condição de explorado ou ainda se beneficiar de tais práticas, são responsáveis solidariamente pela reparação de todos os danos. O explorador sexual é a categoria mais ampla, né, que engloba diversas condutas, inclusive quando se apresenta como cliente. Também vão ter responsabilidade solidária as pessoas que impedem, como nós vimos, as pessoas que induzem ou facilitam e aqueles que se beneficiem de qualquer forma, abrangendo os beneficiários indiretos. E todos os sujeitos que mencionamos respondem solidariamente nos termos do artigo 942, parágrafo único do Código Civil, artigo 4º, inciso 2 da lista TIP e artigo 8º da CLT. O 942, parágrafo único, vai dizer que serão solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. A gente teve essa mudança redacional, né, que abandona o eufemismo cliente e fala em explorador sexual como um gênero, inclusive quando se apresenta como cliente, então ele também vai ser responsável. Se essa expressão ela não naturaliza a exploração sexual como se fosse uma relação comercial comum, reconhece a gravidade da conduta criminosa e se alinha ao direito penal.
A orientação 7 foi cancelada e passamos para a orientação número 8. A orientação diz que ainda que a Lei 9615, que é a Lei Pelé, e a Lei 14597, que é a Lei Geral do Esporte, mencionem que o programa de formação esportiva no futebol do atleta se dará sem vínculo empregatício, está preservada a legitimidade do MPT, pois a natureza da relação jurídica entre atleta e entidade formadora é de trabalho. Então, ainda que não se reconheça vínculo empregatício, como a relação é de trabalho, isso vai atrair a atuação do MPT para investigar, propor TAC e ajuizar a CP. Na orientação 9, vamos continuar falando sobre formação esportiva. É obrigatória a celebração de acordo de formação esportiva profissional previsto no artigo 29, parágrafo 4º da Lei Pelé e artigo 99, parágrafo 3º da Lei Geral do Esporte. A liberdade das partes restringe-se a negociar o valor da bolsa, remuneração, que não poderá ser inferior ao salário mínimo hora. Eu reitero, nós vamos ter uma aula específica sobre o atleta mirim, tá? Aqui é só um voo de pássaro sobre as orientações. Então é preciso formalização obrigatória nos termos do artigo 29, parágrafo 4º da Lei Pelé, e a única liberdade de negociação vai ser negociar o valor da bolsa. Não vai ser permitido manter o atleta trabalhando sem contrato, pagar abaixo do salário mínimo legal, tratar o aprendiz como voluntário. Qualquer uma dessas coisas, desses descumprimentos, pode gerar penalidades trabalhistas e administrativas ao clube. A orientação número 10 também vai tratar sobre formação esportiva. Na falta de norma específica na Lei Pelé e na Lei Geral do Esporte, deve ser garantida a duração mínima de contrato de formação esportiva profissional, pois se trata de uma modalidade de contrato a prazo, em analogia à aprendizagem da CLT. Além disso, a fixação de prazo mínimo é necessária para frear o fenômeno da descartabilidade dos atletas, que prejudica seus direitos fundamentais. 6 meses é o tempo mínimo de duração a ser admitido para não prejudicar o desenvolvimento da atividade. Nesse período, o atleta vai avaliar o clube e vice-versa, né? Também devem ser garantidos os direitos mínimos do adolescente relacionados à educação. Essa ideia de 6 meses, ela vai ao encontro da ideia de que um prazo que seja muito curto, menos de 6 meses, né, torna a relação muito estável e o clube poderia contratar e descartar crianças com muita facilidade, sem dar ao atleta também tempo para se desenvolver física, técnica e academicamente. A nossa ideia aqui é evitar esse fenômeno da descartabilidade, em que o clube pega muitos jovens para testar e descarta os que não deram certo, ficando só com os que deram certo. E esse fenômeno da descartabilidade é um problema muito grande para o lado das crianças e dos adolescentes, porque, embora a lei determine a necessidade de ser prefixada uma duração de contrato, ali nos termos do artigo 29, parágrafo 6º, inciso 2 da Lei Pelé, para o lado do clube, se o clube denunciar esse contrato, não tem nenhuma consequência. Mas se o atleta vier a rescindir antes, pode haver necessidade de o clube que vier a contratar pagar uma indenização no valor de 200 vezes os gastos efetuados com a formação do atleta. E essa diretriz do MPT, dos 6 meses, ela ocorre porque os clubes costumam abusar desta imprevisão que existe na lei sobre prazo, né? Então, descartam os atletas a qualquer momento, o que pode gerar prejuízo escolar pelas transferências de escola no meio do semestre letivo, e nos piores cenários o jovem pode até perder o seu semestre. Então, é preciso que existam janelas para rescisão de contratos, para que aquilo ali não atrapalhe a formação educativa do adolescente. Assim também, essas chamadas experiências formativas que os clubes fazem sem contrato de formação deve ter também duração limitada e deve ocorrer no período de férias para não atrapalhar a sua formação educacional. A orientação número 11 também vai versar sobre trabalho esportivo e diz que não poderá ser instituída qualquer cobrança
com respeito aos testes aplicados aos atletas sob pena de ofensa ao princípio segundo o qual os riscos da atividade correm por conta do empregador. Então, em resumo, não se pode cobrar pelos testes aplicados aos atletas. De acordo com a interpretação sistemática do artigo 29, parágrafo 2º da linha G da Lei Pelé e 99, parágrafo 1º G da Lei Geral do Esporte, é considerada formadora de atleta a entidade prática desportiva que satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: ser a formação do atleta gratuita e às expensas da entidade privada, entidade de prática desportiva. Essa norma de que o clube não pode cobrar, ela está de acordo com o artigo 2º da CLT, que trata do princípio da alteridade, né? Então, isso feriria a Lei Pelé, cobrar, e a CLT. E, além disso, os clubes podem utilizar essas falsas seleções com finalidades meramente arrecadatórias. Então, vai expor os atletas a engano, a frustração. E essas seleções ocorrem nas chamadas peneiras, né, que vão visar justamente a seleção de atletas para integrar grupo que pratica esporte de rendimento com cunho profissionalizante. Então, a gente somente pode ter adolescentes com idade a partir de 14 anos, né? Idade a partir de 14 anos, só eles poderão participar desse tipo de teste, já que vão estar expostos a esporte de rendimento de cunho profissionalizante. A orientação 12 também vai tratar de formação esportiva, e ela diz que durante a realização dos testes prévios à admissão dos atletas para a formação esportiva, deverão ser observadas as seguintes regras, que são concebidas para evitar que os atletas permaneçam longos períodos treinando na informalidade, sob a justificativa de estarem em teste. Então, o que é que a gente tem de requisitos aqui? Primeiro, uma duração não superior a uma semana. Esse requisito impede que os clubes mantenham os jovens treinando por longos períodos sem contrato. Então, o teste tem que durar no máximo uma semana, inclusive para não prejudicar a escolaridade do adolescente. Tem que haver autorização específica dos representantes legais. Tem que ser o representante legal, não basta que o agente dê essa autorização, os representantes legais é que tem que dar essa autorização. Evita-se dessa forma que o agente decida sozinho o destino daquele adolescente, e tem que haver registro no chamado livro de testes que vai ser instituído por essa entidade formadora, e isso serve para criar rastreabilidade, transparência e controle, de forma a impedir que o jovem fique invisível juridicamente. Além disso, vai ser necessária a comprovação de frequência e atendimento escolar, isso porque estudos mostram que é normal que essa campanha no futebol ela venha a competir com a escolarização básica, então a gente não pode ter essa competição, o jovem tem que estar matriculado e frequentando a escola, e além disso é necessário que exista a realização de exame médico prévio e específico. Tem que ter ali um acompanhamento médico permanente, inclusive para atendimentos emergenciais, se necessário. Então a gente vai ter ali uma tripla proteção da saúde, né? A gente vai ter o exame médico admissional, vai ter o acompanhamento médico e vai ter a disponibilidade para atendimentos emergenciais. Vamos passar então para a orientação número 13. A orientação diz que a idade mínima admissível para a formação esportiva é de 14 anos, de acordo com a legislação. O inciso item 2 diz que antes dessa idade, 14 anos, o atleta não pode praticar esportes com viés profissionalizante, caracterizado quando presentes exemplificativamente os seguintes eventos, né? O esporte de alto rendimento, existir ali seletividade, hipercompetitividade, restrições à liberdade de prática, prevalência do interesse econômico, inclusive sob forma de mecanismo de solidariedade na formação esportiva. Já o item 3 vai dizer que a previsão da Lei Geral do Esporte quanto ao vínculo de natureza meramente esportiva a partir dos 12 anos deve ser compatibilizada
com a Constituição, não sendo permitida a prática de esporte profissionalizante antes dos 14 anos de idade. A Lei Pelé vai estabelecer ali a idade mínima de 14 anos, de forma que antes dos 14 anos só é possível o desporto na modalidade educacional sem restrições. No entanto, a Lei Pelé diminuiu a idade mínima para formação esportiva e participação em competições esportivas para 12 anos, tornando essa prática desportiva profissional mais acessível a crianças e adolescentes. O artigo 5º da LGE vai dizer que a formação esportiva desde os primeiros anos de idade compreende os seguintes serviços. Então, nos termos da lei, a gente vai ter 3 serviços, né? O serviço de vivência esportiva para aproximar a uma base ampla e variada de movimentos, atitudes, conhecimentos relacionados ao esporte. A gente vai ter a fundamentação esportiva, que vai visar aprofundar o conhecimento e a cultura esportiva, tendo por objetivo o autocontrole da conduta humana e a autodeterminação dos sujeitos e a construção de bases amplas e sistemáticas de elementos constitutivos de todo e qualquer esporte, e o serviço de aprendizagem de prática esportiva, esse com vistas à oferta sistemática de múltiplas práticas corporais esportivas para as aprendizagens básicas de diferentes modalidades esportivas por meio de conhecimentos científicos, habilidades, técnicas, táticas e regras. Por fim, a lei vai dizer que a formação esportiva também compreende a possibilidade de participação em competições esportivas enquanto parte de seu aprendizado, sendo permitido o estabelecimento de vínculo de natureza meramente esportiva entre o menor de 12 anos e a organização esportiva. O menor entre 12 e 14 não pode ser alojado nas dependências do clube, sendo vedada sua residência em domicílio estranho aos seus familiares, e o menor de 12 a 14 vai estar sujeito ao pátrio poder e à decisão exclusiva de seus familiares, condicionada sua participação em competições à expressa autorização dos pais e responsáveis. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.